Tem poucos filtros e diz sempre, sem medos, tudo aquilo que pensa. Sem pequeno, nem sequer sabia que ser ator podia ser uma profissão. Hoje não se imagina a fazer outra coisa, mas sempre com os pés bem assentes na terra e com uma dose de pessimismo que o leva a ser sempre muito exigente consigo próprio. Ainda assim, uma coisa é certa, é a vestir a pele dos outros que se sente mais feliz. André Leitão, em 40 minutos, muito bem-vindo à Rádio Observador. Muito bem-vindo, André. Obrigado, que introdução incrível. Eu acho que nós tentamos sempre esforçar-nos também para fazer aqui, no fundo, dar nesta introdução uma imagem mental aos nossos ouvintes daquilo que vamos ter ao longo de 40 minutos. Portanto, acho que fez jus. Mas já que falamos aqui um bocadinho sobre ti, já vamos falar sobre o teu percurso, a tua história. É algo que te deixa minimamente nervoso, ou seja, falar sobre ti, sobre aquilo que tu representas, sobre aquilo que tu fazes? Deixa-me minimamente nervoso falar em geral. É? Sim, sobre mim nem tanto. Porque... Mas com câmaras ou sem câmaras seria diferente, por exemplo? Não, em geral, não, sim, mas com câmaras um bocadinho mais. Há um peso assim da responsabilidade um bocadinho extra, não é? Da nossa peso é diferente. Sim, mas tranquilo, é sempre as coisas com leveza, portanto. É o mais importante. É um bocado estranho um ator não gostar. É verdade. Não é um bocado contrário? Sim, ou seja, não é não gostar, fico um bocadinho intimidado e sinto assim o peso da responsabilidade. Mas atenção, porque é muito diferente estar a falar num contexto de entrevista, por exemplo, ou de uma conversa, um podcast ou outra situação qualquer, ou estar a atuar, não é? Em que há um trabalho feito por trás onde não há improvisos, não é? Pelo menos no trabalho que eu faço não há improvisos. E estás a vestir outra pele, lá está. Exatamente. Estás a dar vida a outra coisa, a uma personagem, lá está. Aqui sou eu, nu. André, vamos então olhar para a tua infância. Viver em Cascais, que criança é que foste e o que é que ainda há desse André Leitão jovem, pequenino? Há muita coisa, na verdade. É um engano. Eu quando digo que nasci em Cascais, as pessoas pensam logo comigo: oh, veio de Cascais. Não. Eu nasci no Hospital de Cascais, porque era o hospital mais próximo do sítio onde eu andava, mas eu na verdade, eu sempre passei a minha infância perto de bairros sociais e em zonas muito mais características deste tipo de bairros e, portanto, é um traço que eu ainda mantenho dentro de mim. Portanto, às vezes adoto assim uma postura um bocadinho mais polite, mas dentro de mim há um lado que cresceu com funaná na rua, com mais rebelde. Quizombas. Sim, mais rebelde, sobretudo mais solto. Atrevido. Sim, atrevido, muito ligado também à cultura africana, por todos os meus colegas e amigos que me rodeavam e que andavam comigo também na escola, na altura, e portanto são coisas que se mantêm dentro de mim e das quais eu gosto muito e tenho muito orgulho, e também toda a influência que eu tenho até a nível musical, a nível de danças, vem muito através daí. Depois tem, se calhar, uma inocência que eu tinha quando era novo e que eu ainda sinto que tenho, que às vezes é bom, mas outras vezes revela-se em alguma ingenuidade, e pronto, e a trabalhar às vezes temos que ser um bocadinho mais perspicazes, um bocadinho mais maduros, e às vezes, mas faz parte do processo do crescimento, e eu aceito isso com toda a tranquilidade. Alegria. Sim. E sentes que essa infância, lá está, que tu falas, vivida na rua, se calhar foi aí que também o bichinho da representação ou pelos teatros, por aquilo que tu já fazias, porque daquilo que sei, que lemos, já no ATL eras aquela criança que dinamizava as crianças todas para fazer teatro, já eras fã dos Brancos com Açúcar e fazias algumas coisas relacionadas com isso. Também achas que pode vir daí, dessa infância muito vivida na rua? Sim, eu acho que sim. Eu quando era muito novo, é muito curioso, porque eu quando era muito novo eu não gostava daquilo que normalmente os rapazes gostavam. Eu não gostava de futebol, coisa que por acaso hoje em dia gosto, acompanho e vibro com muito entusiasmo e acompanho regularmente, mas na altura não gostava de futebol, não gostava de uma série de coisas que os rapazes faziam na altura. E acabava por me virar mais para as artes, dançava com as raparigas da escola e não só, e era dos poucos rapazes que também dançava na altura, e já agora assim, uma pequena nota, que eu há pouco tempo dei aulas em algumas escolas de dança, e foi muito curioso ver, porque já havia muito mais rapazes a dançar, e achei isso muito hoje curioso. Olha-se para grupos e já se nota cada vez mais. Claro, porque no fundo, enfim, é uma arte como qualquer outra, não significa nem representa rigorosamente nada além disso mesmo, uma arte, não é, de expressão. E portanto fiquei muito satisfeito com isso.
Mas sim, eu quando era mais novo, os meus colegas coitados sofriam comigo porque eu obrigava-os a sentarem-se todos para verem as interpretações que eu fazia do episódio que tinha dado no dia anterior dos Morangos com Açúcar, e coitados tinham que cramar com aquilo. E pronto, e foi daí que começou a surgir sim, o bichinho para a representação, ou neste caso para vestir a pele de outras pessoas, com outros costumes, com outras ideias e com outras convivências também. Um dos pontos que falavas, ainda agora tocaste nele, é a questão do desporto, e pela pesquisa que nós fizemos, não é só o futebol agora, como dizias, também aqui o karaté, a natação, é uma questão que ainda está presente na tua vida e não resisto em perguntar, preferes umas boas braçadas numa piscina ou uma boa sessão de combate com um parceiro? Boa pergunta. Tenho muitas saudades de fazer karaté, muitas saudades. Foi algo que eu fiz durante alguns anos. Okay. Sim, e tenho muitas saudades. Por acaso, na altura correu bem. Eu entrei para o karaté na altura por incentivo do meu padrasto, porque ele tinha feito também, e o mestre dele também estava a dar lá aulas perto de onde vivíamos, e portanto eu comecei a fazer karaté. Na altura era muito novo. E depois comecei-lhe a tomar o jeito e ainda ganhei algumas medalhas e algumas taças. Entretanto, tive que sair e lá está, acompanhou muito o meu crescimento escolar, ou seja, naturalmente entrei depois, porque havia essas atividades também na natação, e depois no futebol, e portanto fui fazendo assim vários desportos. Sentias aquela necessidade de estar muito ocupado? Sim, ocupado e sobretudo ativo, a fazer coisas, e sempre gostei muito de desporto também. E é algo que mantenho ainda hoje, sim. Entretanto, depois, mais velho, adotei a postura do ginásio, bodybuilder. Sim. Entretanto, rapidamente percebi que não gostava assim tanto de ginásio. Gosto mais de alguma competitividade, de esportes assim mais dinâmicos, e não tanto de musculação. E percebi, entretanto, que de repente comecei a jogar pádel com os amigos, com o Zé Condessa, com o Lucas Dutra, com o Augusto Fraga, com o Rodrigo Tomás, e comecei a perceber que aquilo era muito fixe. E então comecei a jogar pádel, e hoje em dia costumo jogar pádel. Já adicionou aqui mais um à lista. Exatamente. Daqueles que... Além das peladinhas que faço com a malta também. Mas foi aquele clássico, foste jogar a primeira vez pádel, ficaste logo apaixonado e vou comprar uma raquete e vamos juntar. Foi mesmo assim. Aliás, até porque nessa altura a primeira vez que eu joguei pádel foi nos Açores. Nós estávamos a filmar a segunda e terceira temporada de Rabo de Peixe, e na altura o Augusto já jogava, e então moveu-nos todos para o pádel, e nós comprámos as raquetes e começámos a jogar. Muitas vezes pedi emprestado ao Augusto, que tem várias, e começámos a jogar. E realmente é verdade, era daqueles esportes que eu via toda a gente a fazer, e eu pensei assim, mas qual é o fascínio disto que eu não percebo? Joguei uma vez e percebi logo. É tipo ténis, mas muito mais fácil, por isso é que a gente gosta. Olha, o ser ator, assim como há outras profissões, tem esta componente às vezes um bocadinho mais instável ao nível do trabalho. É uma questão que acaba por estar aqui muito inerente a esta profissão, e é algo que também às vezes assusta um bocadinho os pais, quando desde novos ouvem os filhos a dizer: pai, mãe, quero ser ator. Ainda assim, foi a tua mãe que te deu aquele primeiro empurrão para a tua primeira audição. É verdade. Lançou. É verdade, e é muito curioso, porque eu só me deparei com a realidade da profissão comigo próprio. Mais velha, crescer e perceber, se calhar isto, para eu ter a minha casa, para eu ter as minhas contas, isto vai ser um bocadinho complicado, continuar a perspectivar-se assim. Porque a minha mãe em nenhum momento me pôs problemáticas ou sequer me deu a entender que seria uma profissão de algum risco financeiro, eventualmente, e que não era uma profissão tão consistente como outras, nunca. E lá está. E por um lado ainda bem, por outro lado mãe, devias-me ter avisado. Mas ainda bem que não o fez, porque de facto sou feliz a fazer aquilo que faço, e acima de tudo, mais do que outras questões colaterais, eu acho que isto é realmente importante. Nós passamos grande parte da nossa vida a trabalhar, portanto, quando o fazemos por algo que nós realmente gostamos, isso, e mais do que o gostar, é algo que nos move, que nos motiva, não é? Acho que é ainda melhor e dá-nos ainda mais prazer, e acho que acabamos por sugar um bocadinho melhor a vida ao tempo que temos nela. E falavas aí dos momentos que nem sempre são, nenhum trabalho é 100% positivo. Exato. Há sempre dias maus, e essa rede de apoio, como por exemplo a tua mãe que falavas agora, que papel é que ela tem nesses dias mais complicados em que, por exemplo, ou o trabalho não correu tão bem, ou alguma coisa não está a correr da forma que gostarias? Certamente já terás pensado pelo menos uma vez desistir. Acontece com toda a gente em todos os trabalhos. Muitas, já pensei muitas vezes. Já pensei muitas vezes. Agora menos?
Ou tens esse pequeno alerta sempre aí ligado? Não, um alerta sempre ligado. Não na questão da desistência, nós nunca queremos desistir da profissão, Claro. nem da arte. Não é? Nós deparamos aí com situações que podem ser insustentáveis. Pronto, é por aí. Mas neste caso, as coisas nos últimos anos têm corrido bem. Eu também tenho trabalhado, não é tendo trabalho, tenho trabalhado muito também por mim e tentar fazer as coisas e procurar muito pelas coisas, e felizmente as coisas têm acontecido agora com alguma naturalidade. Mas relativamente à minha mãe, sim, eu na verdade, hoje em dia tento esconder aqueles sabores menos positivos da minha profissão, tento esconder dela. Mas Para a proteger? sim, sim, para a proteger também, e porque sei que depois ela fica muito preocupada e há coisas na nossa profissão que acontecem que para nós são normais, ou seja, Sim. é o dia a dia, não ficar num casting, eu evito dizer à minha mãe que vou fazer um casting ou uma self-tape, porque a minha mãe vai me ligar todos os dias: olha, então já sabes alguma coisa? Mãe, isto demora às vezes, não é? Sim. Assim, olha, mãe, não fiquei, e agora? Mãe, agora é o que é? Bem, Não outra. fiquei nesta nem nas últimas 50. Faz parte, é naturalíssimo mesmo. Mas portanto, essa rede de apoio é protegê-la. importante. Claro que sim. E sobretudo é importante ter porque mesmo que eu esconda, eles acabam sempre por perceber, né? Claro. São pais, mães, e acabam por perceber, e acaba sempre por dizer: mas deixa lá, filho, vai correr bem, tu trabalhas, tu és empenhado, portanto vai correr bem, e portanto isso dá assim aquele confortozinho. E o certo é que correu. Já vamos falar sobre alguns dos teus projetos em que destacaste e continuas a destacar, até porque já falaste aí, vem a segunda e terceira temporada de Rabo de Peixe. Sim, Já lá vamos. verdade. Antes disso, tu estudaste na Escola Profissional de Teatro de Cascais. Sim. Tiveste um grande mentor, Carlos Avilés. Foi também uma pessoa que foi também responsável por ter ainda essa paixão ainda mais intensa pela arte de representação. Foi um dos principais impulsionadores dessa paixão. É incontornável, não há como fugir a isso, porque foi no fundo, e sem querer estar aqui com frases feitas nem com clichês, mas no fundo foi Carlos Avilés que me mostrou o que era de facto o teatro e para que é que servia o teatro, e a importância do teatro e o peso que o teatro tem nas pessoas, no público e nos atores. Portanto, eu cresci a ter uma visão daquilo que era a interpretação, e quando conheci o mestre Avilés, eu percebi que ok, o gosto estava cá, mas teatro não era aquilo que eu pensava, era outra coisa muito mais profunda, muito mais densa, com muito mais camadas, e isso enriqueceu ainda mais a ideia que eu tinha da profissão e do trabalho do ator. Portanto, é incontornável dizer que Carlos Avilés foi a pessoa que me abriu de facto a cortina para o palco, sem dúvida. E quando segues em frente, licenciatura em Teatro, na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa, e é que começas a ter contacto com outras pessoas que também têm o desejo e o objetivo de ser ator. É aqui que tens pela primeira vez contacto com a competitividade que existe no setor? Essa competitividade já existia, competitividade saudável, naturalmente falando, porque nós, logo na Escola de Teatro de Cascais, levamos com aquele choque de atenção, vocês são muitos e há poucos lugares. Em geral, na profissão. Há aquela frase que já ouvimos muitas vezes, que não sei quantos, só 2, 3. Essa frase, posso-vos garantir que me foi dita numa aula, portanto, de vocês, os 30, talvez 3 consigam ser atores de profissão. Como é que Como é que lidas com isso? Exato, como é que se ouve isso? E naquela altura, numa fase muito inicial, pensar do género, estão aqui tantas pessoas, há aquela fase em que se calhar pensas do género, acabas por te sabotar a ti mesmo e pensar, se calhar estou aqui, mas... Eu acho que aí, por um lado, ainda bem que eu era tão ingênuo, porque aí eu pensei, ok, pronto, serei um deles, eventualmente. Ou seja, em 30 são 3, então quer dizer vocês os dois amanhã pelos outros 2 lugares. Exato. Não nesse sentido, obviamente, de superioridade, mas numa cena de mais de... levar na desportiva. Há poucos lugares, tenho que trabalhar, pronto, é isso. E aí de conseguiste trabalhar, ou seja, sempre nessa perspectiva, sem ainda, lá está, com a ingenuidade de não conhecer assim tão bem o meio e todas as camadas que o meio tem. Entretanto, o quê? Entretanto, já me perdi. Entretanto, tinhas-me perguntado sobre a competição. A competição. Quando começas a perceber precisamente isso, que chegas à Escola Superior de Teatro, aparentemente até antes disso, exatamente, e começas a perceber que há muita gente a querer ser ator e por vezes poucos trabalhos disponíveis. Sim.
aí na Escola Superior de Teatro e Cinema houve de facto uma nova realidade, que é a realidade do meio em geral. Ou Sim. seja, atenção, porque de facto há muito mais companhias de teatro do que vocês pensam, há muito mais possibilidades de fazer teatro, portanto, bora trabalhar nelas e bora perceber que há muita gente e há muitos corpos que servem vários tipos de Há mais vários géneros mundo, de se teatro. calhar, para Há além mais daquilo mundo, que é exatamente. mais óbvio, que é a televisão, que acaba por ser aquilo Sim. que Sim. se calhar acaba por abranger mais, mas há mais Sim. mundo para além disso. Sim, a Escola Superior de Teatro depois tem também a componente e o departamento de cinema, Uhum. o que faz também com que haja logo ali uma aproximação também relativamente ao cinema e ao audiovisual, e uma procura também por esse lugar. E claro, e obviamente há muitos alunos, começamos a ter professores que trabalham no mercado e começamos a ter uma realidade muito mais próxima daquilo que é a profissão, no sentido prático da questão. Claro. E uma coisa que eu gostava de saber, tanto eu como o Zé, é se nestes cursos, e falamos aqui da questão da competitividade, associada aqui à parte da representação, se vos preparam para os... não é preparar para os castings, mas para aquela fase do não. Ainda não é desta. Tu não ficas com este papel. Há essa Sim. preparação, essa preocupação em preparar-vos para essa fase que chega logo a seguir, ou pode chegar ainda durante o curso? Sim, eu acho que há. Eu acho que há porque, no fundo, nós às vezes no curso fazemos trabalhos, ou seja, exercícios em que chamamos exercícios de mancha, em que somos todos um grupo. E em vez de ser um espetáculo com um elenco, ou seja, personagem A, personagem B, personagem C, nós somos todos nós somos uma personagem. Fazemos um trabalho de grupo durante 1 hora e meia, portanto é um trabalho super intenso e de equipa. Mas há outros momentos em que nós, inevitavelmente no curso, acabamos por fazer espetáculos, são exercícios abertos, com uma narrativa, com um texto, com um elenco determinado, e há sempre aqueles que têm um bocadinho mais de destaque e aqueles que têm menos destaque. E logo a partir daí nós já vamos começando às vezes a sentir aquele peso de dizer, gostava de fazer aquela personagem, gostava de fazer mais aquela, ou preferia ter feito aquela ou outra. E portanto aí já começamos a ter uma noção daquele desgosto, porque às vezes nem é só questão de não ficar, ou seja, do não no casting. Às vezes é Do também... não total, eu queria a personagem A, mas tenho de me contentar com a B. Exatamente. Contentar atrás. Exatamente. É por aí. E às vezes não tem que ver com uma questão de porque eu quero ter mais destaque. Não vem dessa zona, pelo menos em mim não vem dessa zona. Vem numa zona de eu quero poder mostrar trabalho. Sim. E efetivamente às vezes havia situações em que nós tínhamos tão pouca coisa para poder mostrar que era difícil. Portanto, desde muito cedo começámos logo a perceber, ok, nós temos que trabalhar muito, independentemente daquilo que nos é atribuído, temos que trabalhar muito porque, como diz a velha máxima, não há pequenos e grandes papéis, há pequenos e grandes atores. Portanto, há de facto momentos em que nós percebemos que às vezes ali uma pessoa ali naquele cantinho da sala, se estiver a fazer aquilo... Se estiver a fazer aquilo bem, não é? Bem, pode fazer a diferença. chama muito mais a atenção do que alguém que esteja a fazer o pino e o Diabo 4. Já vamos falar de rabo de peixe, porque tenho a certeza, desde que chegaste aqui e quando nós dissemos aqui no Observador que vinhas cá, muita gente nos fala do Carlinhos e já vamos falar sobre ele, porque é uma personagem que desperta aqui grandes emoções e muito carinho do público. Mas antes disso, e ligando aqui com o tema que estávamos a ficar aqui ainda na primeira parte, a pandemia foi uma altura muito difícil para todos os atores, para muitos artistas, não só atores, mas o ramo artístico. Tu passaste por uma altura também com muitas dificuldades na questão de trabalho, acabaste também por perder o teu pai nessa altura e, portanto, acredito que tenha sido uma altura muito complicada. Como é que se lida com o lado emocional, que está altamente fragilizado, e também se balança com o lado pessoal, que também não está bem? Como é que tu lidaste nessa altura com toda essa fase mais difícil da tua vida? Sim, foi muito complicado. A pandemia foi difícil, não só para os artistas, foi difícil para toda a gente, não é? Nós de repente termos de ficar trancados em casa por tempo indeterminado é algo, a mim assustou-me imenso, não é? Eu não saber quando é que podia voltar à rua. Só o facto de estarmos a recordar e pensar nessa realidade já... É muito distante já, e foi há pouco Sim. tempo, não é? Mas parece muito, muito distante. Foi, sim, de facto foi, eu diria que possivelmente foi das fases mais difíceis da minha vida, não é? E foi exatamente isso que tu dizes, ou seja, foi uma gestão muito difícil porque na altura também tinha ficado sem agência, tinha acabado de sair da casa dos meus pais, estava a viver com a minha irmã pela primeira vez, ou seja, sem estar na casa dos meus pais, neste caso da minha mãe e do meu padrasto, e portanto tudo aquilo foi assim toda uma era nova para mim.
E foi muito complicado. Como é que nós ultrapassamos estas fases? Com os amigos, com a família, e lembrarmos constantemente de que a vida é aqui e agora. Tornou-te mais resiliente também, até para a própria profissão. Sim, tornou. Foi de facto uma das fases onde eu pensei em desistir, e é muito curioso porque, como tu dizias, ou seja, eu estava nesse momento, estava a ficar, não havia trabalho em geral, neste caso para os atores não havia mesmo de todo, estava a ser muito complicado, e foi aí que eu pensei, ok, isto é um sinal do universo, é agora, vou mudar de profissão. E estava em paz comigo, também acho, porque estava muito, muito magoado na altura. Portanto, estava em paz a tomar essa decisão, não me magoava mais do que aquilo que eu já estava magoado. Portanto, eu pensei, vou mudar de profissão. O que é que manteve? O que é que manteve? Eu não sei o que é que me manteve. Não sei. Em teoria, eu diria que de facto lá está, a resiliência de acreditar que no esta fundo, profissão... também, se calhar, já sabias, por mais que houvesse aí esse alerta ou essa mensagem de querer desistir, tu no fundo sabias que não querias. Pode ter sido isso. Também, eu sinto sempre que, e em todas as fases em que eu pensei na minha vida em desistir, ou nas fases em que eu pensei, ok, ou eu deixo de ser ator e consigo ter uma vida cotidiana, natural, com salário fixo, com ordenado, consigo ter a minha casa e tudo bem, mas trabalho no escritório ou em algo que eu não gosto durante X horas do meu dia, X horas da minha semana, X horas do meu mês e do meu ano, durante anos, ou vivo num quarto alugado, o mais barato que eu conseguir arranjar, mas durante todo o dia eu estou preso à arte. E de volta dos teus projetos. E de volta dos meus projetos, dos projetos que me convidam, e de volta deste mundo que para mim é maravilhoso, esta arte, esta descoberta das pessoas, de tocar em temas que nós temos que falar, de revisitar a história, de acordar o nosso público para temas importantes. Tudo isto me move muito, portanto eu pensava sempre, eu prefiro sempre esse lado, e foi isso que me foi mantendo. Entretanto, lá está, da mesma forma que eu achei que era um sinal do universo, toda aquela fase esquisita para eu mudar de rumo, menos de um ano depois fico num casting como um dos 4 protagonistas de uma série da Netflix. Portanto, nesse momento eu pensei, afinal, universo, estás-me a confundir. Estás-me a baralhar as ideias. Completamente. Não, e aí pensei, afinal, isto de facto ele não... Afinal, isto não foi um sinal para eu mudar de rumo. É apenas isso, a vida a acontecer, e nós temos que ser fiéis àquilo que nós queremos e ir à luta também. E já a seguir vamos falar então desse projeto de Rabo de Peixe. Antes, e como falavas agora, e estávamos a falar também de projetos, fizeste teatro, cinema, novelas, mas há outro género que talvez seja menos conhecido, por vezes possa não ser tão bem visto, que é a revista. Também fizeste revista. Como é que encaraste esse desafio e qual é que, se consegues escolher um favorito? Foi muito curioso. Foi a revista, o teatro de revista, já agora no Teatro Maria Vitória, foi o primeiro casting que eu fui pós-pandemia. Portanto, eu próprio tinha algum... Não vou dizer preconceito. Sim, não era preconceito. Eu só não estava habituado a fazer e, portanto, pensei, será que isto é algo onde eu vou estar confortável? É um género muito completo. É completo, é difícil. Aliás, todos os nossos os grandes atores que nós temos, Zé Raposo, João Breu, enfim, uma série deles, todos fizeram o teatro de revista e muitos deles começaram a fazer teatro de revista. O próprio José Raposo já passou por aqui e falou sobre isso mesmo, e até mesmo da questão do preconceito que ainda está... É verdade. Passaram tantos anos e ainda existe. Mas sim, portanto, e foi o primeiro casting que surgiu, que eu vi, porque também não há muitos castings para teatro, é preciso dizer. E portanto foi o primeiro casting que surgiu e eu pensei, e agora vou, não vou? E de repente lembrei-me, André, tu estás há 1 ano e meio sem fazer teatro, sem pisar um palco, fechado em casa, numa pandemia. Qual é sequer a tua dúvida? Inscrevi-me, fui à audição, éramos quase 500 jovens, porque sedentos de trabalhar naturalmente e de fazer teatro, e fui passando e pronto, e fiquei no elenco, felizmente, e fiz o espetáculo. E foi uma valente surpresa, porque eu achava que, como eu não estava habituado a seguir esse registro, porque eu venho de uma vertente mais de teatro clássico, este é um teatro mais comercial, mais brejeiro, mais tuga, mais tradicional.
A Portugalidade isto é está ali ao de cima, completamente, não é? completamente. E foi um desafio muito interessante. Não estava à espera que me corresse tão bem, que eu gostasse tanto, e de ter pessoas à minha volta que ainda hoje trago comigo, e que me fizeram muito feliz naquele teatro, a fazer algo leve, que fazia as pessoas rir, e com uma dinâmica dentro do palco muito diferente do teatro que eu estava habituado. Portanto, foi muito enriquecedor para mim também, para libertar alguns desses preconceitos. Já agora, e trouxe valências, não é? Sim, Perto claro. do que faz agora. Claro que sim. E se há preconceitos com o teatro musical, é importante dizer que o Mestre Avilés, na estreia, estava na primeira fila. Portanto, se o Mestre Avilés não tem preconceitos com o teatro revista, quem terá? Fez tremer ainda mais as pernas, sabendo isso? Sim, mas claro que sim, sobretudo venho da escola dele, não é? Tinha Claro. ali o meu mestre a ver num registro diferente, não é? E no fim ele estava muito feliz, demos um grande abraço, ele gostou muito do espetáculo e de me ver, e fiquei muito feliz por ele ter ido. O certo é que estas valências todas te ajudaram e tornaram um ator que temos aqui à nossa frente, um ator melhor, mais capacitado, com mais para mostrar e mais para fazer. Surge Rabo de Peixe, que foi assim um presente para o qual acredito que tenhas trabalhado muito, e já falámos disto ao longo desta conversa. Tu estavas preparado para a visibilidade que esta personagem te trouxe, o Carlinhos, que lá está, é muito acarinhado pelo público. As pessoas sentem aqui um grande carinho e uma grande proximidade com esta personagem. Eu acho que de tudo, aquilo que eu estava menos preparado era para a visibilidade, justamente. Foi uma coisa muito abrupta, muito rápida. Foi repentino, foi muito repentino. E eu senti isso no primeiro dia. A série tinha saído, a primeira temporada tinha saído há 2 dias. Eu tive um evento da Men's Health. Eu vi em 2 dias. Exato. Disso. E eu tive um evento da Men's Health com o Pedro Medeiros, o nosso PT, que nos preparou para a série, para revelar a capa do Zé que tinha feito nessa altura. E fui eu, o Zé, a Helena, o Rodrigo, fomos todos ao evento da Men's Health. E nesse dia o Benfica jogava o último jogo do campeonato em casa contra o Santa Clara e sagrar-se-ia campeão nacional na Luz. E o Condessa virou-se para mim e disse assim: olha, onde é que vais ver o jogo? Eu disse assim: pá, olha, eu acho que vou ver para a Avenida porque é o sítio mais próximo, eu não tenho bilhete para o jogo. Disse-me assim: olha, vem ver comigo para o camarote, vamos os dois. E eu: olha, que porreiro, bora. E fomos. E eu senti isso pela primeira vez quando o nosso Uber parou perto, nas imediações do estádio. Nós saímos do carro, palavra de honra, eu nem me lembrava que a série tinha sido há 2 dias, e lá está, e mesmo que me lembrasse, saiu há 2 dias, portanto nem meio por cento da população portuguesa ainda viu. Portanto, isto é uma coisa que ainda está muito embrionária. Assim que nós saímos do Uber, eu senti-me um jogador do Benfica. Foi um mar de gente a vir ter connosco. Eu senti, é mesmo estranho isto. Parecia quase cinema. Eu estava a olhar à minha volta e as pessoas todas. Carlinhos ou André? Carlinhos. Qual André? Qual André? Ninguém sabe quem é o André. Não, Carlinhos, Eduardo, tirar fotografias, não sei o quê. Bem, foi uma coisa, eu fiquei. Como é que isto está a acontecer assim tão rápido? Como é que isto aconteceu? E aliás, nós chegámos para aí 1 hora e tal antes do jogo, nas imediações do estádio, e chegámos aos lugares a poucos minutos do jogo começar. Portanto, foi todo esse período longo até chegar, porque não conseguíamos andar quase. Foi mesmo. E foi no momento inicial foi assustador para mim, porque eu não estava nada à espera, e comecei logo. Pronto, olhar-me de fora e pensar, e agora, sei lá. Ser muito observado. Muito observado, não estava à espera, mas ao mesmo tempo sou mesmo bem o carinho do público. Foi mesmo uma coisa que eu. Porque é diferente, no teatro tu recebes as palmas e depois vais para o camarim, vais para o teu momento, e eventualmente lá fora algumas pessoas estarão à espera para te dar umas palavras. Aqui as pessoas, uma a uma, queriam mesmo manifestar. Até porque muitas vezes existe, não sei se tu sentes isso, as pessoas gostam dos atores e do trabalho que fazem, mas muitas vezes até existe uma espécie de vergonha, às vezes, de incomodar a pessoa. Aqui não houve vergonha de todo. Não houve vergonha. E ao longo do período todo até hoje, é aí que realmente nos dá conforto e que nós sentimos fizemos um bom trabalho. Ou acho que fizemos um bom trabalho, porque de facto é a forma como as pessoas falam, e mesmo o Zé que estava comigo nesse dia, ele dizia: eu já fiz algumas coisas, já tive pessoas a falar comigo na rua, mas desta forma isto é mesmo especial, é diferente, isto é outra coisa. E pronto, para mim foi a primeira vez, não senti essa diferença, mas sentia de facto o calor com que as pessoas falavam. E a forma como se queriam expressar tanto sobre aquilo que viram e sobre aquilo que sentiram, e identificação com os personagens, ou com as camadas, ou com os problemas, ou com as situações. E foi mesmo aconchegante, e senti, uau, isto chegou a mais pessoas do que eu estava à espera. Foi o trabalho que mais
mais importante da tua carreira, a minha questão, e a segunda é o que é que te trouxe, o que é que te ajudou a crescer enquanto ator? Sim, foi de facto, diria que foi o trabalho mais importante da minha carreira. Não quero ser injusto. Se calhar o trabalho mais importante da minha carreira foi a preparação para esse casting. Foram 4 fases de casting, mas o trabalho, seja profissionalmente falando, obviamente que foi de facto o trabalho mais importante da minha vida até agora. Espero que surjam mais projetos deste género ou ainda mais entusiasmantes, que acho difícil. mas Ou mais foi... temporadas? Ou mais pelo menos mais 2 teremos. Sim. E o que é que te trouxe? Enquanto ator, o que é que te fez o que é que ajudou no teu desenvolvimento? O que é que deu este Carlinhos? Sim. Deu-me várias coisas. Em primeiro lugar, deu-me um contacto com a câmara que eu não tinha até ali. E isto é muito importante porque, de facto, uma coisa é representar num palco, outra coisa é estarmos a representar com uma câmara que muitas das vezes está nem a 20 centímetros da nossa cara. E, de facto, é um estilo de interpretação diferente. Isso aí é inegável e é técnico, é ponto final. Mas fez-me também perceber que o que de facto não muda é o interior da personagem. Portanto, são as motivações, são os objetivos, é tudo aquilo que a personagem se sente, está a viver, como é que ela reage, porque depois o corpo adapta-se à situação, adapta-se a teres uma câmera a 20 cm do cara ou teres uma câmera lá ao fundo. Mas trouxe-me esse à vontade com a câmera que eu não tinha, porque não tinha trabalhado assim tanto em audiovisual ou em televisão. Tinha feito alguns trabalhos, mas assim com esta intensidade não tinha feito. Deu-me um knowledge brutal a nível de como é que funciona, lá está, esse trabalho de câmara, de como é que funciona o cinema. Estar nos bastidores também a assistir ao trabalho dos teus colegas. Eu estava ou estava a rodar, ou estava a filmar, ou estava sentado ao lado do realizador, ou da realizadora, da Patrícia ou do Augusto, a ver as cenas e a fazer as perguntas, a chateá-los imenso, e eles iam dizendo e iam-me elucidando. E deu-me também muitas ferramentas enquanto ator, na medida em que eu fui percebendo ao longo do processo que havia coisas muito mais importantes na interpretação do que às vezes nós julgarmos de fora, e tentei sempre manter-me fiel a isso e nunca ceder a essa tentação que é inevitável, que é nós queremos ver-nos de fora, ou se estamos bem ou se não estamos bem. E fui aprendendo, e é curioso porque eu na primeira temporada de Rabo de Peixe tinha sempre a curiosidade depois de fazer a cena, de ir ver a cena, embora o Augusto não gostasse muito, também para nos proteger um bocadinho, mas ele não gostava muito que nós fôssemos ver, e fazia bem. E é curioso que eu agora nesta segunda temporada foram raras as vezes que eu quis ir ver a cena, porque não era sobre isso. Eu tinha que fazer a cena e tinha que estar ali naquele momento. Depois, a forma como eles filmavam era trabalho deles. E também confiar na equipa e nas pessoas que tens contigo. Farão muito bem, e confiar obviamente na equipa. E depois tive colegas maravilhosos que me ajudam a crescer diariamente e que crescemos todos juntos, e isso é muito importante mesmo. Olha, nós temos uma segunda e terceira temporada confirmadas. Alguma coisa que possas aqui adiantar para os nossos ouvintes que estão a ouvir esta conversa e que viram no título André Leitão e pensam, de certeza que ele vai falar de Rabo de Peixe? O que é que podemos esperar destas 2 temporadas? Então, morremos todos. Estou a brincar. Estou Estou a brincar. End of story. Estou a brincar. Ou será que estou? Não, estou a brincar. Mas, de facto, aquilo que eu posso prometer... É sempre muito difícil também fazer este tipo de perguntas, porque toda a gente sabe que eu estou obviamente cingido a um acordo de confidencialidade em que não posso falar. Claro. Ainda assim, obviamente, eu percebo a curiosidade e eu estaria também na mesma situação. Aquilo que eu posso dizer do mais profundo e honesto que há dentro de mim é que esta segunda e esta terceira temporada eu ainda não vi o resultado, obviamente, ainda não está feito, mas eu garanto para toda a gente que me está a ouvir que esta segunda e esta terceira temporada foi muito, 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 muito trabalhada, quer do ponto de vista da sua preparação e do nosso ponto de vista, desde a escrita à procura do argumento e como é que seguiria a história, à procura do elenco que iria entrar, à procura de como é que para que lado é que a narrativa ia. Existe uma espécie de responsabilidade extra, o facto da primeira correr tão bem, inegável. Agora nesta segunda e terceira, como é que vamos continuar a alimentar esta máquina, não é? Sim, inegável. E obviamente nós, e qualquer série que se faça e que tenha algum sucesso na primeira temporada, há sempre a sombra de mas a segunda e as próximas são um flop, não é? Ou não são tão boas. Sim.
precisamente por termos isso na consciência, é que desde da pessoa que está a escrever, à pessoa que está a interpretar, à pessoa que está a fazer o trabalho de câmara, à pessoa que está a fazer a iluminação, à pessoa que está a fazer a fotografia, à pessoa que está a editar e a montar, à pessoa que está a fazer o som, houve uma consciência geral e uma vontade geral e muito forte de querer fazer um trabalho tão bom ou ainda melhor. E isto é muito importante, porque nós não sabemos se para o público vai ser melhor ou pior, porque isso vai depender. Eu tenho a certeza que há quem vai achar ainda melhor, tenho a certeza, e também tenho a certeza que há quem vá achar que não. Aquilo que eu garanto, aquilo que eu garanto é que houve um trabalho muito forte de toda a gente para que isto fosse ainda melhor. Portanto, estou desejoso que saia e posso prometer muita ação. Estes 4 amigos vão ter muitos problemas e vão continuar nesta procura e nesta busca para sair da sua estão a faltar a palavra. Zona de conforto? Não é da sua zona de conforto, é para fugir da sua condição, para fugirem da sua condição e para tentarem procurar os seus sonhos ou uma vida diferente. E como é que eles conseguem ou não conseguem chegar aí e de que forma? Todos eles têm motivações diferentes, ainda que algumas em comum. Todos eles têm uma coisa também muito própria, que é amam-se muito uns aos outros e aos que os rodeiam e trabalham muito uns pelos outros, e a sentir de equipa, de espírito de equipa e de trabalharem em conjunto e pensarem uns nos outros. É um moto bom também para aquilo que vivemos hoje em dia, para nos aliarmos às pessoas que estão à nossa volta, para nos encorajarmos mais uns aos outros. Mas também podem haver divergências, portanto... Ele deixa sempre aqui no ar. Deixa sempre aqui no ar. Ficamos com este pequeno incentivo sobre Rabo de Peixe. Segunda temporada a estrear em breve, a terceira que já está gravada. Já está filmada. Já está filmada, não sabemos ainda quando, a seu tempo... Novidades em breve. Novidades em breve. Algo que podemos falar é da peça na qual vais estar presente e que supostamente dá para o torto. Supostamente é a partir do dia 8 a partir do dia 8 de abril no teatro, no Tivoli, depois segue para o Porto. Porquê que dá para o torto? E o que é que nos podes contar mais? O que é que dá para o torto e o que é que eu posso contar mais? A peça que dá para o torto, The Play That Goes Wrong, é um espetáculo de enorme sucesso lá fora e foi um espetáculo que foi trazido para Portugal, que já foi apresentado cá em Portugal há cerca de 3, 4 anos, creio eu. Inclusive eu vi o espetáculo. É um espetáculo muito divertido e é muito interessante porque isto é um conjunto de atores muito sérios, mas uma companhia amadora que quer fazer um espetáculo muito sério, que é O Crime na Mansão de Havisham. E portanto o que é que acontece? Acontece que este grupo tem pela frente o enorme desafio de fazer aquele espetáculo chegar ao fim. O desafio é muito maior daquilo que eles estão à espera. E é todo esse conjunto de situações que vão acontecendo que o público vai ver e se vai divertir. E é isso, eu não quero contar muito. Deixa-me dizer-te que tu és ótimo a fazer teasers. Porque foste ótimo no Rabo de Peixe e agora eu estou a ficar genuinamente com muita vontade de querer saber mais sobre isto. Sem dizeres nada, consegues dizer muita coisa o suficiente para aprender as pessoas. Pronto, ótimo, ainda bem. Não, está mesmo. Vão ver. O espetáculo é muito divertido mesmo. Tem uma série de prémios lá fora. Cá em Portugal ninguém liga nenhuma a isso. Mas também não é isso que interessa. Temos de começar a ligar mais, sobretudo muito mais ao teatro. A partir de dia 8 de abril no Teatro Tivoli BBVA, a peça que dá para o torto e depois segue para o Porto. Também podem consultar as tuas redes sociais porque tu tens tudo lá, claro que sim, as informações todas. André Leitão, estamos a chegar ao fim e para fechar, falamos muito de representação e nota-se muito o gosto que tens por esta arte, por aquilo que tu fazes e gostas, mas para lá dos holofotes, do palco, das cenas, das peles que já falamos aqui e das personagens, se tu tivesses de definir em 3 palavras, quais é que escolhias? Definir-me em 3 palavras. Ok, vou tentar. Vou tentar, são 2. Eu diria. Vou tentar, são 2. Eu vou tentar definir-me em 3 palavras. Eu diria.
Isto agora vai demorar um bocadinho. Bem, agora, Que percepção é que as pessoas têm do André Leitão? A questão do carinho está aqui ligada, já falamos Sim. aqui. A percepção das pessoas é diferente. Ou seja, a Mas forma como eu me pode- caracterizo, como acho que as pessoas me podes ir caracterizam. por aí, Sim. daquilo que deixas nas pessoas também. Eu acho que sou. Eu definir-me-ia da seguinte forma: trabalhador, preocupado, na medida em que sou preocupado com os que me rodeio, sou preocupado com o futuro, sou preocupado com os temas da atualidade e. E livre. Livre. É uma ótima definição. É uma ótima definição. E que nos leva ao início desta conversa e ao facto da tua infância ter sido também muito na rua, e acho que isso também continua presente até aos dias de hoje. André Leitão, muito obrigado por teres vindo aqui à Rádio Obrigado, Observador, muito por teres estado obrigado. connosco aqui em 40 minutos. Estaríamos muito mais, porque ainda ficaram aqui várias coisas para falar e perguntar, mas quem sabe em breve, num outro projeto internacional, quem sabe também. Talvez. Um projeto internacional, temporada Rádio Peixe 4 e 5. Veremos. 7, 8, 9 e 10. Ou então morreram todos, como disse ele aqui há pouco no Esperemos que não. teaser. Esperemos que não. Vamos ver. Exatamente. Se forem poucas e boas, já estou feliz. Isso é que Exatamente. interessa. André Leitão, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. O Em 40 Minutos está de regresso para a semana com um novo convidado.